Deus me fez esquecer. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Quantos querem crescer aqui? Nós sabemos que Jacó, ele juntamente com Lia e a serva de Lia e também a serva de Raquel tiveram 10 filhos. Raquel era a esposa que Jacó amava, mas em razão da sua esterilidade, Raquel não tinha filhos. E quando nasce José, depois Benjamim, Raquel morre. E o que acontece? Como Jacó era velho, José estava crescendo. E segundo a Bíblia, o menino era muito belo, muito bonito. Tinha uma aparência, como se diz aqui, ele tinha chegada, né? Era formoso à vista. Mas creio não somente por isso, mas porque Deus, ele tinha um plano na vida de José. O coração do pai estava no filho, e o amor de José era tão grande, que a Bíblia chega a dizer, está na Bíblia, que Jacó amava a José mais do que todos os seus filhos. Era um amor extracomunal. Isso era tão forte, que um dia Jacó, ele fez uma túnica de cores. Isso é, antigamente túnicas eram de cor só, mas Jacó gastou dinheiro, mandou confeccionar uma túnica de cores diferenciadas para quem? Para José. Por causa disso, os demais irmãos, no caso 10, ficaram enciumados e já pretendiam fazer algo contra a vida de José. E para não parar só nisso aí, o rapaz era sonhador. Quantos sonhos teve José? No mínimo, biblicamente, 2 sonhos. Sonhos de revelação. O primeiro sonho, José chega pela manhã, chama os irmãos que já estavam enciumados com ele e disse: olha, ontem à noite eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava no campo com o meu molho, e de repente o meu molho começava a ficar de pé, e o molho de vocês começavam a se curvar diante do meu. Qual é a ideia? Eles entenderam rapidamente o sonho. Olha como a interpretação dos irmãos de José foi rápida. Ué, rapaz, nós somos teus irmãos mais velhos do que você. Você vai governar todos nós? Que conversa é essa, rapaz? Para não bastar, outro dia José tem outro sonho. E o sonho era o seguinte: José pela manhã agora chama o pai, chama a mãe, chama os irmãos e diz: olha, ontem à noite eu tive um sonho. O sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. O negócio pegou, porque agora o velho Jacó, não entendendo, pergunta para o menino: mas menino, quer dizer que eu, teu pai, tua mãe, teus 11 irmãos, vamos ser teus servos? Tudo bem, o velho amava, mas os irmãos de José já pretendiam matá-lo mesmo. José está chegando, eles fazem aquela gozação: olha, lá vem o sonhador. Chamava-se sonhador mor. E o que eles fazem? Vamos encurtar. Eles pegam José, simplesmente colocam lá em uma cova e deixam lá. Mas a ação que estava no coração deles era matar o menino, destruir a vida dele, porque havia uma inveja.
Nós não vamos entrar em detalhes se o pai está errado ou não. Eu prego isso outro dia, certo? Mas a ideia é que José agora começa a viver o drama da vida. Ele tinha apenas 17 anos de idade. Era um jovem, sonhador. E ele não sonhava aquilo porque queria, era um plano de Deus. Deus escolhe as pessoas e acabou. Era plano de Deus para a vida de José, aqueles sonhos. Eles colocam ele numa cova, mas a ação era para matar. Alguém chega e diz: Rubens, um dos mais velhos, não vamos matá-lo, ele é sangue do sangue, deixa aí. E de repente a Bíblia diz que José está lá nessa cova, já sofrendo. Chegam vendedores chamados ismaelitas, tiram ele da cova e agora levam ele para a terra do Egito. E lá na terra do Egito eles vendem José para a casa de Potifar. Agora o queridinho do papai, preste atenção, o dengado, o dengoso, sonhador, está vivendo um momento de angústia. Não tem mais carinho de mamãe, não tem mais aconchego da casa. Primeiro a cova, depois é levado ao Egito como preso, e agora vai viver uma vida de escravo. Às vezes a gente acha que sofre muito, não é? Imagine uma família te odiando inteira, querendo te matar, querendo tua cabeça, e de repente tu está em um outro país agora, escravo. Para não bastar só isso, vocês sabem da história. Filha da mãe era bonito, a mulher de Potifar se encantou com ele e queria ter um momento particular com ele. Só que o menino era crente. Ele faz uma coisa interessante que é bíblica. Quando ela vai tentar agarrá-lo para ter uma relação, José faz o que? Vai para cima ou corre? José correu, não foi? José não sabia desse versículo. Paulo, 3.000 anos talvez depois, escreveu: para a prostituição só tem uma coisa: foge. Foi exatamente o que José fez. José fugiu para não trair Deus e o seu patrão. O menino era crente, mas por causa disso, depois ele é acusado, que foi ele que deu em cima da mulher e tal, aquela história. Final das contas, vai para o calabouço, vai passar alguns anos na masmorra. Irmão, se na cova estava ruim, se ir como escravo para o Egito estava ruim, se viver como escravo na casa de uma pessoa estava ruim, agora tu imagine viver em uma masmorra que fica em partes subterrâneas, vivendo com assassinos, pessoas delinquentes e os piores tipos de pessoas. Esse camarada sofreu demais. E outra coisa interessante lá, mesmo sendo, preste atenção, duas pessoas têm um sonho na cadeia: um coveiro, um copeiro e um padeiro. E ele consegue interpretar o sonho dos dois. Para o padeiro ele diz: no dia que tu sair tu morre. E para o copeiro ele diz: no dia que tu sair tu vai voltar a servir vinho para Faraó. Do jeito que José disse, aconteceu. Mas José tinha uma dívida com o copeiro. José disse: no dia que tu sair, tu lembra de mim, fala alguma coisa para Faraó de mim. O amigo, hein? O padeiro saiu, perdeu a cabeça. O copeiro saiu, foi restituído no palácio. Mas ele não lembrou de José. A Bíblia diz que José passou mais 2 anos nas masmorras, sofrendo,
São quantos anos, pastor? Já são 13 anos de sofrimento. São 13 anos de um processo doloroso, longe do seu pai, longe do seu lar, longe do aconchego. Eu te pergunto essa noite, qual foi o pecado de José? Qual foi o erro dele? Hein? Não importa. Um dia está Faraó tendo um pesadelo à noite, e ele sonha um sonho terrível. Ele sonha com 7 vacas gordas, bonitas, e de repente do Oriente começa a vir 7 vacas magras, feias, terríveis, esqueléticas, e começa um filme de terror. Aquelas vacas magras começam a comer as vacas gordas, começam a comer a carne, as entranhas dela, e é um filme de horror terrível que Faraó fica assustado. Da mesma forma, ele tem um sonho com 7 espigas gordas, as 7 espigas magras. As magras vêm, devoram as espigas gordas, e ele acorda apavorizado. Chama os magos, os gênios do Egito. Quantos conseguiram interpretar o sonho? Ninguém. Preste atenção na história. Aí então o copeiro lembra: José, não é que do jeito que ele falou aconteceu comigo? Chega para Faraó e diz: olha, Faraó, tem alguém que está preso, que sabe interpretar sonho. A Bíblia diz que então José é chamado. José vai ao palácio, e quando o Faraó conta o sonho, o menino era demais. Faraó conta 2 sonhos e José diz: o sonho é um só. O mesmo sonho das vacas e das espigas é um só. As gordas, vacas gordas, espigas cheias, são 7 anos de fartura. As magras, 7 anos de escassez. E José começa a dar todo o veredito que como o Faraó deveria fazer. José, olha Faraó, se eu fosse você, eu construía armazéns, eu preparava tudo para guardar, porque Deus vai mandar aí tanta bênção, Deus vai mandar tanta fartura, que você tem que guardar tudo, porque depois disso vai vir 7 anos de escassez. E essa gordura, esse milho, esse trigo que foi acumulado, vai fazer do Egito uma potência mundial. Quando José fala isso, o Faraó fica encantado e diz: quem na terra do Egito poderia ter o Espírito de Deus na sua vida? Resumindo, Faraó coloca José então para ser o governador, para ser o líder. Estava com 30 anos de idade. Espere aí, José vai governar agora, vai comandar. Mas é aqui que a pregação realmente adentra, quando nascem os seus 2 filhos. Por quê, pastor? Porque ele tinha um pesadelo atrás, ele tinha mágoas, ele tinha algo, rancor dentro dele, ele tinha uma tristeza profunda. Por quê? Porque alguém lhe fez um mal terrível, sem motivo, sem razão. Qual é a culpa dele ser amado pelo pai? Qual é a culpa dele de receber os melhores presentes? Problema do pai, não é problema meu. Ele tinha algo que machucava. Mas quando nasce o primeiro filho, ele diz: chamou o primogênito de Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer. Deus me fez esquecer. Eu não sei porque Deus me trouxe essa mensagem
mas Deus me dá uma direção para uma coisa. Quantos de nós precisamos curar a nossa alma? Quantos de nós, até os que nos escutam nas redes sociais, precisam de uma cura interior? Vivem uma vida miserável porque estão vivendo o passado. Irmãos, quem quer viver o passado não consegue desfrutar do presente. Tem pessoas que estão entre nós, talvez não aqui na igreja, mas no cotidiano, no dia a dia, parece que está vivendo, mas não está, porque a mente dele está no passado. Ele só lembra das coisas ruins que lhe fizeram, das mágoas, dos açoites, das pedradas, das calúnias, do que falaram contra ele, do que fizeram com ele, dos falsos amigos, dos hipócritas, daqueles que queriam destruí-lo. Você não sabe, mas quantas pessoas essa noite são infelizes. Pessoas que têm grana, pessoas de boa aparência, mulheres bonitas, homens bonitos, mas vivem em um calabouço de tristeza, vivem um mar de amargura. Por quê? Porque não conseguem esquecer o passado. A palavra passado já está dizendo passado. A palavra passado já está dizendo ficou para trás. Mas José está atribuindo isso a quem? Deus. Nasce Manassés e ele disse: Deus me fez esquecer. José estava dizendo: por mim mesmo era difícil, mas Deus me fez esquecer. José estava dizendo: aquilo que me machucava. A Bíblia não dá os detalhes, mas quantas vezes ele não chorava. Mesmo Deus sendo com ele, ele sentia falta. Quem é que não sente falta do pai? Quem não sente falta da sua família? E quando a família o trai, quem passa por isso sabe o que eu estou pregando essa noite. Quem é traído pelos seus sabe o que eu estou pregando essa noite. Como é difícil viver, como é difícil sobreviver. Mas José está dizendo: ó, o nome do menino é Manassés, porque quer dizer Deus me fez esquecer. Deus me fez esquecer os males que me fizeram. Deus me fez esquecer as pedradas que eu levei. Deus está te dizendo essa noite: é tempo de esquecer, viu? Tem muita gente querendo prosseguir, crescer, mas você não vai crescer sem antes esquecer. Você não vai conseguir ser um homem de verdade, uma mulher de verdade, sem antes esquecer esse passado triste. Você tem que tirar da tua memória essas coisas que destroem a tua vida. Nós somos do presente. Só Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Nós não temos mais passado, porque o passado do ser humano ficou para trás. Nós estamos no presente e o futuro pertence a Deus. Glória seja o Senhor essa noite. Temos que primeiro esquecer para depois crescer. Quem vive lamentando as amarguras do passado, irmãos, nunca vai desfrutar as alegrias do presente. Pastor, mas esse mundo é tão cruel. Mas quem tem Jesus ainda, de vez em quando dá um sorriso. Não é falso não. A alegria do mundo é passageira, pastor, mas a de Deus é eterna, irmão. Você não sabe que crente sorri no meio da prova, crente canta no meio da dificuldade. Por que hein? É porque o crente é como José, ele tem um segredo com Deus. Crente tem que ser como José, tem afinidade com Deus. É Deus quem apaga esse passado triste. É Deus quem apaga esse passado fracassado. É Deus quem apaga esse passado que só nos faz sofrer.
Se eu fosse você essa noite, eu pedia a Deus, eu quero esquecer também. Eu quero esquecer as pedradas, eu não quero mais lembrar disso, porque eu quero viver uma nova vida contigo. Eu quero viver uma vida de sucesso com Deus. Eu quero crescer espiritualmente. Eu quero crescer no meu casamento. Eu quero crescer na minha família. Eu quero ser alguém diferente. Eu quero ser próspero. Eu quero ir adiante. Eu não quero viver uma vida de lamentação, reclamando o que foi isso, por causa disso. Não, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Glória ao Senhor. Ah, pastor, você pregando parece que é fácil. Isso aqui é fé, meu irmão. José foi caluniado, foi ou não foi? Você acha que ele lá no calabouço não lembrou dos irmãos e da mulher de Faraó? Ah, cretina. Eu poupei a honra do marido dela. Irmãos, é muito ruim quando você não faz uma coisa e alguém diz que você fez. Eu estou pregando porque eu já vivi isso. Quem aqui de nós não foi acusado por uma coisa que a gente nunca fez? Fez isso, hein? Falou isso, hein? Aí depois vem só a bomba explodir na tua mão e você não sabe o que fazer. Isso aqui são calúnias. A calúnia é uma das coisas mais difíceis de tratar. A Bíblia diz que é melhor, mais fácil conquistar uma cidade forte. Um grande exército destruir uma muralha, do que você conquistar aquele que você ofendeu. Que você conquistar aquele que te machucou, aquele que falou contra a tua índole, aquele que quis destruir o teu caráter. Você olha para ele e você tem ódio dele. Estou falando como ser humano, às vezes queremos desviar o caminho para não olhar na cara dele, porque às vezes realmente é difícil esquecer o passado. Diz um grande sábio francês que as calúnias que nos fazem é como aquele travesseiro de penas. Você abre ele, ó, vai pena para todo lado. Ainda que você pegue todas as penas e coloque de volta, a calúnia é parecida no seguinte: sempre vai ter alguma pena que você não ajuntou. Isso quer dizer o quê? Sempre você vai lembrar de uma coisa que vai te machucar. Você vai lembrar dele e dela: puxa, ele me traiu. Ai. Tem dias que a gente está tão bem, né, meu irmão Edgar, Mosmar, e de repente a gente lembra de uma coisa do passado. O dia acabou. E vem à tona, vem lembrando disso. Puxa, esse dia estava parecendo o céu, mas virou inferno. É quando as calúnias são relembradas. Diz para o teu irmão: que coisa difícil, que coisa terrível. Mas olhar para trás é um pesadelo que a gente vive que não acaba mais. Olha para o teu irmão e diz: Deus, esta noite pode te fazer esquecer. José não é demagogo nem falso. Ele está dizendo: Deus me fez esquecer. Eu sei o que os meus irmãos me fizeram, mas eu não estou ressentido. Eu sei o que Potifar me fez, a mulher dele me fez, mas eu não estou com ressentimento. Eu passei pela cova, fui envergonhado. Destruíram meu pai, destruíram a minha vida, destruíram os meus sonhos, mas Deus é comigo. Deus me faz esquecer.
José estava dizendo: em Deus há perdão, e o perdão de Deus inundou a minha vida. Eu estou liberando perdão, liberando perdão, liberando perdão, liberando perdão, para poder esquecer. Se você crê nisso, glorifica ao Senhor essa noite. Não é mais tempo de viver o passado. Pastor, mas eu fiz isso. É passado. Quem sempre relembra vai viver o pesadelo. Mulheres, homens, não lembrem o passado da sua mulher e do seu marido. É passado. Deus está dizendo: viva o presente, é hoje. O que ele fez, o que ela fez é passado. O que o irmãozinho do teu lado fez contra você é passado, fica para trás. É hora de seguir em frente, porque Deus nos fará crescer. Uma igreja que vive do passado é uma igreja que não cresce. Uma igreja que vive lamentando os pesadelos do passado, ela não prospera, ela não cresce. Se a igreja quer crescer, tem que deixar para trás, tem que dar as mãos, tem que perdoar, tem que amar e seguir avante, porque Deus trará o crescimento. Deus não traz crescimento só para a igreja, mas traz para o teu casamento, para a tua família. Você vai viver uma nova vida, uma nova realidade de vida. Quando você esquecer, fica lá atrás. Ódio lá atrás, tristeza profunda lá atrás. Deus me fez esquecer. Deus me fez esquecer. O maior exemplo que eu lembrei aqui é que quando a gente quer olhar demais para trás, a gente também fica para trás. Quem sabe disso? Lembra da mulher de Ló? Deus disse: vão adiante a campina, fugir da destruição de Sodoma e Gomorra. Eles estavam indo bem, mas ela deu aquela espiadinha, ficou para trás. Diz para o teu irmão: nenhuma espiadinha, nenhuma olhadinha mais, deixe para trás. José está deixando para trás. Isso ele atribui a Deus, porque depois ele diz: eu esqueci de verdade. Eu estou vivendo uma realidade de vida. Não é só porque sou governador não, mas eu deixei para trás todos os meus ressentimentos, todas as mágoas eu deixei para trás. Ele encerra dizendo: e o nome do segundo ele chamou de Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Quantos querem crescer aqui? Mas primeiro esqueça. Você errou ontem não consegui, falhei, pequei. Esqueça. Hoje é um novo dia. Você sabe por que sempre tem um outro dia diferente? Se você está vivo hoje é porque Deus te deu outra oportunidade. Se amanhã alguém dessa cidade ou desse país não tiver um novo dia, é porque as oportunidades foram encerradas. Então seja grato essa noite, porque Deus está te dando uma oportunidade para você deixar para trás. Até Deus, que é Deus, ele não lembra dos nossos pecados. A Bíblia diz que Deus os joga no mar do esquecimento e diz: de ti não lembrarei mais. Isso é, Deus está dando a oportunidade para a gente viver um novo dia. Deus está dando uma esperança a alguém aqui, ou alguém que nos escuta, para um novo dia.
Pare de sofrer, pare de perder. É tempo de seguir, meu irmão. É tempo de crescer, é tempo de ganhar, é tempo de ser mais do que vencedor. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Deus me fez crescer, e o bom, tem que ter a aflição, tem que ter as pedradas, pastor. Tem que ter as calúnias, exatamente, para você deixar para trás. Irmãos, quando José atribuiu isso, Deus o prosperou de uma maneira inexplicável. Ele se tornou o homem do Egito. Quando chegou os 7 anos de seca, foram para Faraó. Faraó, e agora? Faraó diz: vão para José. Olha aí Deus fazendo ele crescer. Quem é José? É o homem mais importante do Egito. Quem é ele? É um governador, é político. Mas quando o político é de Deus, o povo vai se alegrar. Pega aí políticos corruptos, o povo geme por causa de vocês, bandidos e ladrões. Mas quando é um que teme a Deus, o mundo, o país pode estar em escassez, Deus fará prosperar, Deus fará triunfar, porque Deus honra a sua palavra. Dá para aplaudir o Senhor por isso? Dá? Vai para José. José é o mais importante. José começa a abrir os celeiros, e é trigo, é arroz, é feijão, é comida demais. E ele começa a vender. O Egito já era uma potência mundial da época, ficou maior. E aí, pastor, José estava lá prosperando, abençoando. E agora Jacó e os 11 filhos estavam, acabou tudo. Quem aqui já passou por uma seca, que não chove nada? Dizem que é a seca de 53, é isso? Uma das mais terríveis. 48, 58, da sua época. Terrível. A terra não produz, não tem água. E agora, Jacó? Ouviram falar que no Egito tem trigo. Que mistério. José estava no manto, meu irmão, estava com Deus, ligado, estava na espiritualidade. Estão falando aí que lá no Egito tem comida. Aí eles vão lá. Nós vamos resumir. Primeiramente, José faz uma jogada, coloca ouro lá nos jumentos, nos camelos dele, só para dar uma pegadinha, né? Ele estava podendo, estava com Deus prosperando. Aí tiveram que deixar Benjamim, para poder então depois trazer o resto da família. E enfim, quando todos eles vieram, o velho, os irmãos, escute isso. José poderia ter passado na cara de um por um. Você fez isso, você isso, e você isso, você isso e isso. O que Jacó disse é verdade. Deus me fez esquecer. A alegria daquele caboclo velho era tão grande que ele correu para abraçar os seus irmãos.
Olha para o teu irmão e diz assim para ele: isto é esquecer de verdade. Ele correu para abraçar, por quê, hein? Era preciosidade. Não importa o que o outro fez, eu ainda amo. Como é que isso se explica no comportamento humano? Como Deus nos faz esquecer. Deus nos faz esquecer. É por isso que a igreja continua de pé, porque Deus nos faz esquecer todo dia. É por isso que o casamento continua de pé, é porque é se perdoando que pode se amar. Deus essa noite vai nos fazer esquecer. Eu não sei porque Deus está mandando eu dizer, mas eu vou falar. Se essa noite você tem mágoa de alguém, ressentimento de alguém, e isso te faz sofrer, e isso te machuca, você não consegue viver melhor, porque você lembra demais dessas coisas. Deus te está dando uma oportunidade. É a hora de esquecer, porque Deus quer prosperar a tua vida. Deus quer te abençoar de uma forma grande. Não é só questão de dinheiro financeiramente, não. É a paz da tua alma. É a paz da tua alma. Quantos querem isso essa noite? Fiquem de pé.